Meus amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta aí para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, aí embaixo você pode ver aí onde tem escrito inscrever-se. Você clica ali, vai aparecer os sininhos, você clica naquele que tem todas e você vai estar recebendo todas as notificações. Toda semana, às terças-feiras, em torno de 11 e pouca da manhã, você vai estar recebendo o vídeo aí no seu smartphone, no seu celular, no seu computador, né? Ou o aparelho que você tiver. Aí tem uma mãozinha, você clica nela, no like, né? Você vai estar dizendo que gostou do vídeo, que o vídeo é relevante e com isso o YouTube deve repassar esse vídeo para outras pessoas e nós vamos estar contribuindo então para a divulgação da Palavra de Deus. Também aí abaixo do vídeo tem aí onde você pode inserir um comentário e você vai fazer o seu comentário, dizer de onde você está assistindo esse vídeo. E eu tenho tido a preocupação até hoje, né, ainda ter um volume razoável, eu ainda consigo responder os vídeos. E só não vou responder se isso se tornar um dia impossível. Mas eu tenho o prazer de responder, de dar aí um Deus te abençoe, muito grato, né? Muito bem. Meus queridos irmãos, nosso vídeo é um vídeo, por isso é denominado Escola Bíblica Complementar, onde a gente comenta a lição e sempre constrói 10 tópicos, aproveitando que já está na lição e de repente criando alguma coisa que respeite o título da lição. Então é mais um pensamento, uma reflexão diferenciada para que isso possa te ajudar no estudo da lição. A lição que nós comentamos toda semana é a lição publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por ocasião desse trimestre que está acabando. Esta lição, a raça humana, origem, queda e redenção. É uma lição muito boa, né, que nesse trimestre especificamente, né, foi comentada pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Está vindo aí uma nova lição, já sobre o livro de Efésios e imperdível. Muito bem, queridos irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 12, para 22 de março de 2020. Título da lição, Jesus, o homem perfeito. Abrindo mais um parêntese, não posso deixar de agradecer aos mais de 10 mil inscritos que estão nesse canal, às muitas visualizações. Eu tenho ficado muito feliz. Sei que muita gente tem sido edificada. Muito obrigado. Aqui nossa palavra de gratidão. Então, lição de hoje, Jesus, o homem perfeito. Bom, irmãos, a propósito, esta lição, ela vai trabalhar, né, no contraponto da lição anterior. A lição anterior nós falamos sobre o homem do pecado, o anticristo, esse super-homem da maldade, esse homem que é o ungido de Satanás, este homem que vai impressionar o mundo num primeiro momento, mas que depois manifestar-se-á como o opositor legítimo de Cristo e ele é contra a tudo que se refere a Cristo. Por isso, anticristo. Um homem que se destaca ou que se destacará no mal e que nós acreditamos que ele ainda não se manifestou, apesar do seu espírito estar operando no mundo, mas ele ainda não se manifestou porque a igreja está na terra e o Espírito Santo está na terra controlando todas as coisas. Muito bem, mas hoje, com muita alegria, né, nós vamos falar do nosso mestre querido, Senhor Jesus, que na nossa lição o comentarista colocou Jesus, o homem perfeito. O texto áureo nos diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Verdade prática nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Faz parte do nosso credo.
A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 2, versículos 40 a 52, que nos diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E aí vem o último versículo, que é o nosso textual. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Esta é a nossa lição, meus amados irmãos. Nós temos uma introdução. Tópico número 1. A discussão será sobre Jesus, verdadeiro Deus. Aí vai se falar aqui da sua eternidade com o Pai, seus atributos, grandezas e perfeições. Esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. O segundo tópico da lição vai falar sobre Jesus, verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai, profetizado no Antigo Testamento, encarnado no Novo Testamento. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. E o nosso terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus, Jesus, o último Adão, a perfeição espiritual e moral de Jesus. E aí nós temos subsídios teológicos e sínteses do tópico e conclusão e etc. Eu enumerei, irmãos, e aqui nós vamos navegando na lição. Eu enumerei, como sempre que possível, nós enumeramos 10 tópicos. Jesus, o homem perfeito. A pergunta é por que Jesus é considerado o homem perfeito. Então, em primeiro lugar, eu coloquei aqui, por poder ter sido concebido em perfeição. Então, todos nós viemos ao mundo, nascemos, né, do nosso pai, da nossa mãe, mas o nascimento de Jesus foi um nascimento extraordinário, né? Nós vamos ver esse registro. Eu fiz questão de deixar para ler aqui na Bíblia sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Então, diz assim que o anjo entrando falou para Maria: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E quando Maria viu o anjo, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Ela não entendia. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço nenhum homem? Ela era noiva de José. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ok. Então aqui nós temos uma descrição, irmãos, sintética, obviamente, daquilo que seria a concepção do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Então ele foi concebido em perfeição. Não foi fruto de um ato sexual de José com Maria, mas Maria, uma virgem, ela teve em seu ventre, não é, lá o Filho de Deus, né, concebido por a obra e graça do Espírito Santo, porque nós somos formados, não é, de um óvulo de uma mulher, um espermatozoide do homem. Junta-se, não é, e ali vira um embrião, e aí nós vamos, né, as células se juntam ali, vão se multiplicando, e daqui a pouco tem um ser humano nessa junção de óvulo com espermatozoide. Não é? Maria, ela concebeu Jesus no seu ventre por obra e graça do Espírito Santo. Ela hospedou Jesus no seu ventre. Então, uma concepção perfeita. Maria não entende como vai ter um filho se não teve conhecimento de homem, não manteve uma relação sexual com um homem. Então o anjo vai explicar que o que na realidade vai acontecer é que o Espírito Santo, né, como diz aqui, eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho e por-lhe-ás o nome Jesus. E ela diz para ele que não entende como isso vai acontecer. Como se fará isto? No versículo 34, visto que não conheço varão. E ele responde e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Um nascimento fantástico, um nascimento extraordinário. Então, por ter sido concebido em perfeição, nós já temos aqui um projeto iniciando em perfeição. Segundo lugar, nós vamos ver aqui, por ter se desenvolvido em perfeição. Por ter se desenvolvido em perfeição. Aí, meu irmão, você pode ir para a leitura que está aqui, e nós vamos, nesta leitura bíblica em classe, tirar alguns pontos que vão falando desta formação de Jesus. Não é? Eu não mencionei aqui, mas o nascimento dele, não obstante ter sido numa manjedoura, mas foi algo também extraordinário, porque um coro celeste se apresenta, né? E diz glória a Deus nas alturas, paz na terra, não é? E boa vontade para com os homens. Então, algo maravilhoso. Mas nós queremos falar aqui do seu desenvolvimento. Olha o versículo 40, que começa a nossa leitura. Diz assim que o menino crescia e se fortalecia em espírito, espírito com E minúsculo, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É tudo que uma criança precisa e um homem precisa, né? Crescer, né, na graça, no conhecimento, em sabedoria, e a graça de Deus sobre ele. Bom, então o menino crescia dessa forma. Versículo 41 vai dizer que todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Obviamente, Jesus ia junto com eles. E aqui nós vemos uma família já colocando seu filho no caminho da adoração. E Jesus está inserido nesse contexto. Olha o crescimento desta criança. Também o texto vai dizer que com 12 anos, os pais perdem ele. Quando estão voltando da festa, andaram mais ou menos um dia pensando, ele vem aí atrás com os parentes e tal. Aí quando identificaram que ele não estava, voltaram para Jerusalém. Não acharam Jesus jogando bolinha de gude, nem jogando bola, nem correndo como uma criança comum, mas ele estava no meio dos doutores, né? E o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando, né? Uma construção muito boa. É a gente falar, mas também ouvir. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Marque isso aí. E aí sua mãe ficou maravilhada quando viu ele naquele local, no meio daquelas pessoas adultas, né? No meio de uma discussão séria, uma criança. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que você fez isso com a gente, né? E ele disse assim, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Mas era uma criança falando. Não obstante Maria já saber do grande projeto, mas assim, irmãos, eu digo sempre que tudo que Deus nos dá, tudo que Deus faz conosco e tudo que Deus manda a gente fazer é maior do que a gente. Então a gente às vezes não consegue compreender. Então
ele já fala dos negócios do Pai. No versículo 51, nós vamos para o outro polo. O Filho de Deus, agora, aqui vai dizer que ele era sujeito em tudo. Porque Jesus veio para ser homem perfeito. Ele não veio para pecar, né? Ele era um homem como os outros homens, exceto, né, que ele não veio para pecar. Ele era Deus e ele era homem. E o versículo 52 diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Olha, irmãos, que desenvolvimento perfeito. Crescia em sabedoria e estatura. É muito triste quando alguém cresce, só tem tamanho, mas o juízo, como diz o nosso pastor aqui em Alagoas, o juízo é o juízo de um pintinho, né? Ele não só tem tamanho, mas é uma criança. Você tem pessoas que são novas, né, e são adultas. E você tem pessoas que já têm uma certa idade e o procedimento é de criança. É bom a gente crescer em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e em graça para com os homens também. Eles vendo Deus na nossa vida. Se eles tiverem alguma coisa contra nós, que não seja por causa da injustiça, não é porque nós erramos, não é porque pecamos, não, mas que se eles não gostam de nós, não gostam porque a gente vive o Evangelho e às vezes eles têm vontade de ser como você, como eu, que servimos a Deus e não conseguem, por isso ficam furiosos. Então, só aqui nessa leitura a gente retira vários pontos que mostram o desenvolvimento sadio e o desenvolvimento perfeito do Filho de Deus. Então, primeiro, por poder ter sido concebido em perfeição. Jesus é o homem perfeito. Por ter se desenvolvido em perfeição. Jesus, o homem perfeito. Em terceiro lugar, por ter construído um ministério perfeito. Está em outro ponto que eu queria que você guardasse. Primeiro, Jesus constrói um ministério, irmãos, dentro do tempo de Deus. Eu acho isso muito interessante. Ele é filho de Deus desde quando? Não é? Ele é Deus desde quando? Então, desde toda a eternidade. Quando ele nasceu, já era Deus. Era Deus, filho de Deus e tudo mais, enviado. Ele é o Messias. Mas os irmãos vejam que nós temos aí Lucas que nos presenteia com essa narração de Jesus aos 12 anos, mas em nenhuma outra parte nós temos menção, e de 12 até 30, onde Jesus estava, o que ele fez, nós não temos esse registro. Mas a gente sabe que Jesus, aí dessa idade que aparece essa manifestação dele, até os 30 anos nós não sabemos nada, o que ele fez, como foi o preparo, como foi o seu desenvolvimento e tudo, mas nós sabemos que ele apareceu no tempo. E vamos dizer, na plenitude dos tempos. Ele apareceu no tempo certo. Isso é construção perfeita. Segundo lugar, nós vamos ver em toda a Bíblia, mesmo ele sendo Deus, mas ele se despoja da sua glória e vem estar entre nós, seu ministério é um ministério dependente do Pai. Tudo que ele faz, ele diz, eu faço porque o Pai mandou, eu faço porque vi meu Pai fazer, eu faço porque meu Pai me ordenou. Então, ele vive debaixo, né, dessas ordens do Pai. Isso é muito importante. Tem gente que gosta de mandar, mas não gosta de obedecer. Mas Jesus, ele obedece ao Pai. Ele depende do Pai. Também nós vamos ver em Lucas 4, 18 e 19, um momento muito interessante, quando Jesus diz que o Espírito Santo está sobre ele, pois que o ungiu para evangelizar os pobres, né, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, enfim, uma série de coisas. O Espírito Santo está sobre ele. E aí nós vemos o ministério de Jesus. Você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver narrativas do ministério de Jesus. E eu não vou falar muita coisa do ministério de Jesus, mas eu só queria pontuar aqui a questão da eficácia do seu ministério. Nós podemos dizer que o ministério de Jesus foi sofrido, foi muito provado, ele padeceu rejeições, humilhações, expulsões e outras coisas, mas ninguém pode negar
a eficácia do ministério de Cristo. Eles não creram porque não estavam dispostos a crer, estavam com os corações já resignados a não obedecer. E por isso a semente caiu à beira do caminho. Eles não queriam ouvir, estavam predispostos a não ouvir. Jesus podia, eles pediam um sinal, o maior sinal foi a sua ressurreição, e mesmo assim eles mentiram e disseram que os discípulos de Jesus roubaram o corpo e tudo mais, pagaram aos soldados para difundir essa mentira. Então, meu irmão, a gente só ouve quando a gente quer ouvir. Ninguém ouve o que não quer ouvir. Então eles não vão ouvir. Mas dizer que o ministério de Jesus foi um ministério eficiente, eficaz, dinâmico, intenso. Jesus, eu acho que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você vê episódios na Bíblia em todo momento. Ele saía, queria descansar com os discípulos, quando ele ia para o outro lado, a multidão dava a volta e chegava lá do outro lado. Quando Jesus chegava, via uma multidão como ovelha que não tem pastor, e ele não resistia. Então, meus amados irmãos, Jesus, o homem perfeito, porque também construiu um ministério perfeito. Você quer um ministério abençoado, é só a gente olhar para Jesus. O nosso ministério às vezes não é tão abençoado, porque a gente não imita Jesus, não olha para Jesus, desconsidera o que ele recomenda, mas se a gente seguir, olhar ele como o bom pastor e o nosso grande exemplo, nós vamos ser vitoriosos sem nenhum problema. Quarto lugar, Jesus, o homem perfeito, por ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Olha a verdade prática que diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Muito cuidado, porque um dia o irmão estava ensinando que Jesus é 50% Deus e 50% homem. Matematicamente fecha porque dá 100%. Mas Jesus é 100% homem e 100% Deus. Pastor, e onde é que está a fronteira? Aí ninguém sabe. Mas ele é homem e ele é Deus, A gente vai perceber na sua trajetória os atributos de homem e vamos ver os atributos divinos também em Jesus. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Glória a Jesus, Então nós vamos ver aqui no terceiro tópico, nós vamos ver aqui a humanidade de Jesus. Terceiro tópico, subtópico primeiro. A humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede, respectivamente. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos, nosso perfeito sumo sacerdote. Então nós vamos ver aí, a humanidade de Jesus e também a sua divindade. Jesus é homem, mas também é Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Você vai ver no segundo tópico, apesar do tópico falar Jesus verdadeiro homem, mas ele trata aqui da parte divina, no subtópico 1. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, está lá em João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. João vai dizer no seu evangelho, diz assim, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele participou ativamente da criação do mundo, ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Então, já no Antigo Testamento, a lição vai mostrar que já era profetizado ao seu respeito.
Então, ele um dia disse aos judeus, ele disse, Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Eles disseram, mas como é isso? É uma blasfêmia, como se você não tem nem 50 anos. Ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus é o Deus eterno, não é? Encarnado entre nós, o Emanuel. Então, por ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Jesus, o homem perfeito. Quinto lugar, eu enumerei aqui, por ter vencido onde Adão fracassou. Eu estou respondendo, Jesus, o homem perfeito, por ter vencido onde Adão fracassou. Ora, Adão foi colocado no jardim do Éden para ser imagem e semelhança de Deus, né? Um adorador perfeito, e Deus deu as ordens para Adão, mas Adão fracassou, comeu do fruto proibido, pecou, foi excluído do jardim. Era necessário, mistério, que viesse então um Adão, vamos dizer, um Adão que cumprisse realmente a expectativa do Deus Todo-Poderoso, né? E veio então o Senhor. E o Senhor venceu onde Adão fracassou. Então vamos ver aqui o tópico 3 e subtópico 2. 3 e 2. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Até por uma questão moral, né? Ora, como é que vai cobrar de Adão se Jesus vem com superpoderes, né? Aí Adão vai dizer, o senhor venceu porque o senhor era super-homem, né? Mas não, ele veio como um homem, se despojou da sua glória, ninguém humilha a Deus, ele se auto-humilhou, se auto-rebaixou, né? Como diz um determinado teólogo, né? Que o Senhor, ele se auto-revelou, ele se auto-manifestou e ele se auto-concedeu. Então, foi ele, né? Ele que resolveu se rebaixar a si mesmo e tomar a forma de homem. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, por ter vencido onde Adão fracassou. Nós herdamos o pecado de Adão. Adão fracassou. Né? Deus deu as determinações, ele não cumpriu, nem ele, nem a sua esposa, ou nem a sua esposa, nem ele. E foram expulsos do jardim. Entrou o pecado por ele, passou a todos os homens. E agora ficou a promessa ali em Gênesis, né? O Senhor diz, porém, inimizade entre ti, falando com a serpente, e a mulher, entre o seu descendente, o da mulher, e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, o descendente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a partir daí ficou a expectativa quando surgiria a semente da mulher. E essa semente da mulher veio aí, você vê pelas genealogias, né? Passando por lugares que eu e você não apostaríamos, né? Mas passou e chegou até que o nosso Senhor nasceu ali da bendita Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Nasceu, cresceu, como diz o credo apostólico, né? Padeceu sob os poderes de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos. E nós podemos dizer que em toda a sua trajetória, em todo o seu ministério, nenhum engano se achou na sua boca. Ele não fracassou, ele venceu a Satanás no Calvário. Sexto lugar, irmãos, eu anotei aqui, por ter logrado vitória pessoal e por todos os homens. Por isso ele é Jesus, o homem perfeito. Ele não só venceu por si mesmo, mas ele venceu por nós. Na realidade, ele tomou o nosso lugar. Na realidade, a cruz que era para mim e para você, no sentido de condenação, ele tomou. Porque nós éramos devedores, estávamos condenados, mortos em nossos delitos e pecados, destituídos da glória de Deus e precisávamos de um Redentor.
Precisávamos desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus vem ao mundo com essa proposta: nada o desviará do Calvário. Até Pedro, que quando ele começou a deixar mais claro para os discípulos que ele iria morrer, aí Pedro vem com aquele conselho até muito bonito, né? A gente tem que ter discernimento espiritual. Senhor, tem compaixão de ti mesmo, ou seja, no fundo, Senhor, não vá ao Calvário, não vá morrer. Ora, se Jesus não morre, eu e você estávamos aí, atolados na lama, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus sabe que a sua missão é cravar lá na cruz a cédula que era contra nós em suas ordenanças, né? Então ele crava, e a nossa dívida, ela é perdoada. Somos justificados pela fé por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso conquistamos uma tão grande salvação. Então a vitória do Calvário, deste homem perfeito chamado Jesus, não foi significativa somente para ele, mas foi significativa para nós. O que seria de nós se ele não morresse por nós? Se ele não vertesse o seu sangue na cruz do Calvário, né? Se ele não fizesse a propiciação pelos nossos pecados. E quando nós falamos de propiciação, é ele satisfazer a Deus, de modo que Deus diga: sim, com isto eu estou satisfeito. Então a humanidade está perdoada. Então eu costumo dizer que quando Deus olha para mim e para você, ele sempre olha através de Jesus Cristo. Porque eu não fiz nada, você não fez nada, ninguém é salvo porque mereceu, ninguém é salvo porque é de uma família tradicional, ninguém é salvo porque era gente boa, porque tem uma pintinha no rosto bonita. Não. Todo homem, quando você vê uma pessoa, gente boa, você pode dizer: você é um miserável, um desgraçado pecador. Tem que dizer com cuidado, senão ele vai querer lhe agredir. Mas essa é a realidade, né? O homem sem Jesus é um pobre e miserável pecador. Pode ser um bom filho, um bom esposo, uma boa filha, um bom esposo, pode nunca ter matado um mosquito, né? Mas nós somos pecadores porque trazemos vamos dizer assim, não literalmente, né, mas trazemos nas nossas veias, no nosso DNA, né, o pecado do nosso pai Adão. O pecado que entrou por ele passou a todos os homens. Então, Jesus, o homem perfeito, por ter logrado vitória pessoal e por todos os homens. Quando ele diz ali na cruz do Calvário: tetelestai, Pai, tudo está consumado. Ele não está dando um grito de derrota. Pronto, Pai, agora meu sangue foi todo derramado. Não, ele está dizendo: Pai, tudo está consumado. Era tudo o que precisava ser feito para satisfazer ao Pai em prol da salvação da humanidade. Ele havia feito. Seu sacrifício foi um sacrifício eficaz. Todo aquele que crê em Jesus obtém então a salvação. Sétimo ponto, que é um ponto que está aqui na lição: Jesus, o homem perfeito, pela sua perfeição espiritual e moral. Vamos ver esse comentário, tópico 3, subtópico 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus, por isso que ele é o homem perfeito. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Você sublinha isso. Pecado original é uma coisa, pecado experimental é outra. Por isso que uma criança, quando nasce, ele é pecador? É pecador original. Ou o pecado original, ou o pecado dos nossos pais está nessa criança. Mas ele não tem o pecado experimental, que é aquele quando eu cometo com plena consciência, né? Então, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Olha o que o autor da carta aos Hebreus escreve: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo,
inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Hebreus 7:26. Nos convinha esse sacerdote santo, inocente e imaculado. Por quê? Porque os outros sacerdotes não eram assim. O que é que acontecia? O sacerdote ele oferecia sacrifício por ele primeiro e depois oferecia pelo povo. Por quê? Porque ele era um pecador também. Por isso que o Antigo Testamento é uma sombra do que aconteceria no Novo Testamento. Agora, esse sumo sacerdote, chamado segundo a ordem de Melquisedeque, né? Esse é perfeito, esse é imaculado, né? Na sua boca não se achou engano, na sua vida não se achou pecado, nunca houve contradição, né? Por isso que ele morreu tão cedo, porque o choque da sua justiça com o pecado humano não tinha como casar. Se Jesus voltasse hoje, a não ser que ele começasse o ministério de novo com 30 anos, mas eu acho que ele começasse com 30, ele não passava de 31, eu acho que ele morria mais rápido ainda, né? Porque a nossa geração, muito provavelmente, seja muito pior do que aquela geração passada. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. 1 de Pedro 2:21-24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 13. Vamos ver, já estamos aí quase 40 minutos, né? Então vamos adiantar. Os irmãos depois exploram melhor esses tópicos aí. Oitavo lugar, Jesus, o homem perfeito, pela a sua... Eu listei aqui de uma maneira, mas eu quero adaptar melhor para não ficar igual aqui ao nono ponto. Então, oitavo lugar, Jesus, o homem perfeito, porque além da sua vida e da sua morte, Jesus ressuscitou. Imagine que Jesus tivesse nascido, crescido e simplesmente morrido. Ele estaria no rol dos homens comuns. O grande diferencial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande diferencial do cristianismo, o grande diferencial do nosso Messias é que ele nasceu, cresceu, desenvolveu seu ministério santo e poderoso, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, glória a Deus, ele ressuscitou de entre os mortos e está à direita de Deus Pai. Nenhum líder religioso, nenhum profeta, né? Ninguém ressuscitou. Todos que morreram estão sepultados. Os que morreram em Cristo, no dia do arrebatamento, ressuscitarão primeiro, né? Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, nesta fase do arrebatamento que será invisível. E aqueles que morreram sem Cristo, um dia também ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, conforme prevê a Bíblia. Ok? Então, Jesus, o homem perfeito, porque ele não só nasce como nós nascemos, e vive como nós vivemos, e morre como nós morremos, mas ele ressuscita de entre os mortos, e ele é a primícia dos que dormem. Nono lugar, eu enumerei aqui que Jesus, o homem perfeito, pela sua ação continuada através do Espírito Santo. Isso aqui eu acho fantástico. Nós vamos lá para o subsídio teológico, o 2, que a lição tem 2 subsídios teológicos, né? Seria bom, na casa publicadora, até distinguir, colocar subsídio teológico 1 e subsídio teológico 2, porque são diferentes em diferentes lugares, né? Mas eu quero mencionar aqui o número 2, que está na nossa página 87. Olha, finalmente Jesus é a figura-chave no derramamento do Espírito Santo. Depois de levar a efeito a redenção mediante a cruz e a ressurreição, Jesus subiu ao céu. De lá, juntamente com o Pai, ele derramou e continua derramando
o Espírito Santo em cumprimento à promessa profética de Joel. Eu vou até dar mais uma fervilhada aqui. Jesus disse que ia para o Pai e enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para que estivesse conosco, estivesse em nós. E também mandou o Espírito Santo para que nós fôssemos batizados com o Espírito Santo e com fogo, que é um revestimento de poder, um derramamento do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo não é a mesma coisa de ser batizado com o Espírito Santo. É diferente, nós não vamos discutir isso aqui agora, certamente no comentário vai aparecer alguém, mas biblicamente eu acho só quem não quer enxergar, que vê, não é, que o batismo com o Espírito Santo, não é, você vai ter que dizer que os discípulos antes do Pentecostes não tinham o Espírito Santo, não é, que eles não eram nem salvos, né? A gente, quando é salvo, recebe o Espírito Santo. Agora, revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, o Espírito Santo faz, é uma experiência posterior, não é? E uma experiência para revestimento de poder. Aconteceu em Atos 2 e aconteceu em muitos outros lugares, e pela quantidade que nós temos no Novo Testamento, porque tem gente que quer que tenha 25 registros de gente sendo batizada com o Espírito Santo falando línguas estranhas. Nós vemos lá, se não me engano, 3, e basta 3 para você construir, né, uma doutrina. Mas alguém, quando você não quer e não aceita, pode ter 25 vezes, 30, não vai aceitar do mesmo jeito. Mas nós cremos assim, né, que Jesus foi e não só mandou o Espírito Santo, né, mas também mandou o batismo com o Espírito Santo para nós. Glória a Deus nas maiores alturas. Então, uma ação continuada. Não é porque Jesus subiu e agora parou tudo. Ele disse, eu vou, mas eu volto. Né? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dizer que Ele está, que o Espírito Santo está, que o Pai está, é dizer a mesma coisa. Então, pela sua ação continuada através do Espírito Santo, creio que os irmãos estão entendendo. A obra que Jesus começou não foi interrompida com a sua morte e ressurreição, mas Ele subiu ao Pai e o Consolador, o Espírito Santo, nós estamos aí na dimensão, na dispensação da graça e na dispensação do Espírito Santo. E para encerrar, né, a nossa lição, 10º lugar, Jesus, o homem perfeito, pela sua construção histórica. Jesus, ele dividiu a história. Você tem na história antes de Cristo e depois de Cristo. Ou antes de Cristo e, como usa-se dizer, AD, Anno Domini, né? Depois de Cristo. Ele dividiu a história. Jesus construiu uma história que permanece. Quantas lideranças que se diziam donos do mundo e desapareceram. Quantos impérios desapareceram. Quantos imperadores desapareceram. Mas Jesus, cuja proposta era aniquilar o seu ministério, extinguir o caminho, extinguir esta seita que surgiu no meio dos judeus, conforme eles diziam, né? O evangelho permanece de pé, a igreja permanece de pé, durante a Idade Média e a era aí das Inquisições e tudo mais, mata cristão, queima a Bíblia, pinta os 7, mas quanto mais matava os cristãos, certo historiador diz que o sangue dos cristãos era como semente sobre a areia, aí é que a igreja crescia. E diz que a igreja e o crente é como um omelete, quanto mais você bate, mais ele cresce, né? E a igreja do Senhor está crescendo. Tudo o que nós estamos pedindo, meus irmãos, é que a gente não fique apenas nesse movimento gospel, nesse movimento evangélico, mas nós estamos orando aqui em Alagoas. Nosso pastor, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, um ensinador da palavra de Deus e um homem sedento por um derramamento do Espírito Santo. Nós estamos pedindo aqui que o Senhor derrame do Espírito Santo, como nós víamos aí na década de 70, década de 80 e outros períodos de avivamento na igreja, onde os crentes eram cheios do Espírito Santo, evangelizavam, oravam, reverenciavam a Deus e tinham, acima de tudo, temor de Deus no coração. Então, nós servimos a um Cristo que os opositores não conseguiram apagar o seu nome da história, mas ele permanece
de pé, não é? Intercedendo por nós lá nos céus, assentado à direita de Deus Pai, e a sua história continua. Então, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós agradecemos a Deus por mais uma lição. Você vai ficando aí com esses 10 tópicos. Se você gostou, está acessando esse site pela primeira vez, este é o modelo que nós temos realizado. Você, se gostou, se inscreva, ative o sininho, clique aí no gostei, faça o seu comentário e eu peço que o irmão compartilhe esse vídeo com os irmãos da sua igreja para que nós possamos divulgar o Evangelho. Um Evangelho genuíno, de forma sadia, para a glória de Deus. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.